Boa tarde, matriarcado. Vamos lá, notícias quentes, babados fortes. Essa semana tá sendo levada adiante no aço da espada da deusa Atena. Esperando o pessoal chegar. Pela hora, acredito que a gente não vai ter um movimento tão grande assim de live, mas depois o pessoal super comparece no YouTube. Sempre maravilhoso o retorno de vocês. É um jogo pesado, tá? É um jogo bem pesado, que a única coisa que nos salva é o topo do jogo. Isso significa, né, pela ordem que as cartas costumam se manifestar, que o nosso final de semana vai ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais suave do que os dias úteis. Esperando o pessoal chegar. Nós temos duas cartas no sim. Isso também é bem marcante na semana, assim como a gente tem a Imperatriz no topo do jogo, como se a Imperatriz mandasse no jogo. Fala, amigona. A Imperatriz manda nesse jogo. Na verdade, eu vou entender que ela é a simbologia da primavera, até porque eu lido com tarô mitológico, então a deusa que representa a imperatriz dentro do tarô mitológico é a senhora das estações do ano dentro da mitologia grega. É aquela que, através das suas emoções, cria as estações do ano. Então, se a Mãe Terra mudou a sua roupagem, a gente está nos braços da imperatriz, a gente está sujeito aos humores da imperatriz. E se a Mãe Terra está sofrendo tantas violências, eu acho que começa agora um período de cobrança. Essa cobrança, ela começa associada especificamente ao masculino. E isso foi trazido com a virada da semana passada para essa aqui, no colo do Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é aquele que mais serve a Mãe Terra. Ele serve, na verdade, a Mãe Água. Dentro do tarô mitológico, o Cavaleiro da Terra é o Cavaleiro de Ouros, né? Quer dizer, em qualquer tarô é o Cavaleiro de Ouros. Mas o Cavaleiro de Ouros, especificamente nesse tarô, ele é um cara que vacila com o feminino também. Então, o Cavaleiro de Copas, ele é aquele que realmente é o mais leal ao feminino, é aquele que não vacila nesse sentido. Eu estava vendo uma entrevista do Tony Ramos, que parece que lançou um documentário chamado Tony Ramos no Tempo da Delicadeza. E o Tony Ramos é muito conhecido nos bastidores por ser um cara extremamente gentil. Você não vê o cara ser grosseiro com absolutamente ninguém. Ele é um doce de pessoa, ele é extremamente educado, ele é respeitoso com todos os colegas de trabalho. Não importa se são pessoas com muito tempo de casa, com pouco tempo de casa. O Tony Ramos ele é visto, ele é reverenciado como um cara absolutamente gentil. E eu pensei nele como um cavaleiro de copas, né? Então, na virada da semana passada para cá, é importante dizer isso. Obrigada pelos elogios aí. Esse aqui é o meu cantinho. Esse aqui é já dentro da minha sala, né? Eu não montei especialmente para live, ele já existia. E eu tenho preferido jogar aqui. Tenho preferido jogar aqui dentro de casa, até porque eu também não tô fumando. Eu jogava na varanda porque eu fumo.
para não incomodar os gatos. Aí tenho ficado mais nesse cantinho aqui, eu gosto muito daqui, nem é meu home office. O home office fica ali no cantinho, também é uma graça. Uma mesa amarela do lado de um armário de vestiário pintado de rosa. Minha casa é toda colorida. Então, da semana passada pra cá, aconteceu algo muito importante. A gente teve um jogo misericordioso, né? Um jogo das águas, no meio desse turbilhão do fogo. E no topo do jogo a gente tinha o Cavaleiro de Copas do lado do Arcano do Mago. Então, o Cavaleiro de Copas se levantou, fazendo as suas cobranças de sempre. E as suas cobranças são relacionadas a um aumento da empatia, da delicadeza, do amor, da esperança, dos ideais elevadíssimos. Ele é um cara que representa uma outra possibilidade mesmo para os homens e também para nós mulheres, enfim. Ele não é afinizado com a violência masculina. Ele é uma outra referência. Ele se levantou no final da semana passada junto com o Arcano do Mago, que dá a gente um poder imenso de transformação, um poder de fazer vingar o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, produzindo o nosso milagre. Então, exatamente no final de semana em que o Cavaleiro de Copas se levantou, que foi esse último, a gente viu algumas denúncias pipocarem, tomarem o Twitter, que está disponível só na gringa, que não está mais disponível. E assim, esses fatos, né, não é fofoca, esses fatos que tomaram as redes no último final de semana, elas dizem respeito a uma ampla rede de exploração sexual, tráfico de pessoas, pedofilia. É muito denso, muito tenso, e que envolve a indústria fonográfica norte-americana, em especial a cena do hip-hop, em especial o trio Usher, Jay-Z e Puff Daddy. Puff Daddy seria um cara que estaria à frente de um esquema muito sério, assim, de produção pornográfica a partir da coação sexual, a partir de estupros, a partir da redução do discernimento das pessoas por meio de álcool e drogas. Sim, eu não tirei a embalagem, não tirei o adesivo debaixo do copo. Foda-se. Então, o bagulho tá pegando fogo. Você consegue acompanhar essa treta aqui no Brasil pelo Threads, né? A galera eu tô viciada nas notícias que estão pulando, e também é claro que vai ter muita especulação, enfim, nem tudo ali vai ser verdade, né? Adesivo no meio de um copo, né? O bagulho tá muito doido. E o Cavaleiro de Copas, ele confronta exatamente essas coisas. Ele é o cara que vai confrontar mais fortemente dentro do tarô a violência de gênero. E aí eu quero dizer uma coisa pra vocês, assim, o que rola nessa, né, o que envolve o Puff Daddy, o Didi, que ele tá no centro dessas denúncias. Ele promovia festas onde aconteciam espetáculos sexuais extremamente abusivos.
Então sempre tinha, ele contratava lá atores, né, atrizes, para realizar um espetáculo sexual, e uma lista enorme de famosos que frequentavam as festas participava de atos ou testemunhava atos sexuais extremamente violentos. Era uma coisa realmente muito, muito pesada. Envolve também, as atuações dele envolvem a produção de filmes a partir dessas festas, e algumas denúncias descambam para o tráfico de pessoas, inclusive de menores. O bagulho é doido. Para nós que estudamos isso, e aí tem muita gente que me segue só por causa do tarô, tem muita gente que não acompanha meus escritos feministas, que são publicados nas redes há muitos anos. Eu, de uns anos para cá, passei a me dedicar mais a essa faceta aqui do meu trabalho, porque realmente é muito intoxicante, e trouxe uma escrita mais literária mesmo. Mas antigamente eu participava de coletivos, eu fiz programas feministas de rádio, assim, antes da era do podcast. Eu publiquei estudos meus sobre o cenário da prostituição e da pornografia, como elas são danosas pra gente, pra construção mesmo da nossa sexualidade. E a gente sabe, a gente que estuda esse cenário, sabe que os pornógrafos, os diretores da pornografia, são os caras responsáveis pelo tráfico de pessoas, pela exploração da prostituição em larga escala no planeta. Tá tudo interligado. Nada acontece de maneira independente, nada é inocente. Por exemplo, quando rola um evento, um mega evento internacional, especialmente em países pobres, o número, os índices de violência contra mulheres e crianças, de tráfico de pessoas, de exploração sexual, disparam. Eles disparam. Tá tudo interligado. Por isso que a gente tem que se levantar contra essas indústrias. Ninguém questiona esses caras. Quando rola uma denúncia, tipo Silvio de Almeida, tá? Silvio de Almeida, acusado de assédio, aí começa a pipocar os relatos, as mulheres envolvidas vítimas dessa situação, elas foram procurar uma instituição internacional para falar a respeito disso, porque elas não confiaram nas instituições. A gente sabe que o governo do Lula estava sabendo disso há muito tempo, sentaram em cima da investigação dos processos. Quando rola isso, vem à tona um caso Silvio de Almeida, todo mundo se choca e se levanta contra a história de assédio. Mas vocês veem alguém relacionando a nossa cultura do assédio a uma péssima cultura sexual promovida em especial pela pornografia? E aí quando você vai lá naquele site com vários X, vai lá. Vai sim, tá? Eu sou uma feminista que tá falando pra você, vai lá. Vai lá e procura os filmes mais vistos. Vai lá e vê o que tá em alta. Sabe o que você vai achar? Bom, se você frequenta esse site, você já sabe o que você vai achar. Se você não frequenta, você vai achar o seguinte: fetiches que envolvem especialmente abusos intrafamiliares, tá? Fetiches que sempre é o tio, é o vovô, é o pai, é a filha, é a enteada. Então, como é que a nossa cultura pode respirar fora disso se isso está sendo socado na cabeça da população dia e noite? Fala para mim.
Como é que a gente pode parar, estancar a produção de abusadores, parar de produzir estupradores, se garotos de 11 anos estão acessando Deep Web, estão acessando no TikTok uma cultura absolutamente misógina, através do discurso masculinista organizado, que é esse discurso Red Pill aí, que é um discurso que envolve, inclusive, esses coaches. A gente tem um ex-coach aí se candidatando à prefeitura de São Paulo. A gente teve aquele cara na semana passada falando que Deus me livre, mulher CEO. Essa cultura é absolutamente misógina. Você pode perceber que o discurso nas redes sociais contra mulheres, ele se intensificou nos últimos anos, porque esses caras estão muito organizados. Se você vai falar alguma coisa, né, você pode ver, as redes elas se tornaram absolutamente tóxicas. Se você, como mulher, posta alguma coisa polêmica, daqui a pouco vem um cara fazer um comentário absolutamente violento contra você. Ele vem te ridicularizar, ele vem te xingar, ele vem catar coisas no teu perfil para em seguida chegar e te humilhar. Tudo isso está interligado. Tudo isso é a explosão da violência masculina. E quem vocês acham que está incendiando floresta? Quem vocês acham que está estuprando pai de família palestino na frente de todo mundo, fazendo corredor humano? A gente viu essas cenas acontecendo em Gaza. A gente vê em Gaza os soldados israelenses comemorando o nível de violência com que eles agem. A gente vê pessoas se reunindo em Israel para celebrar bombardeio, como se fosse um evento, como se fosse Copa do Mundo. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Então, o tarô vem anunciando a importância da gente se levantar contra isso, perceber que essas coisas todas estão associadas, que nada é de graça, não tem ninguém inocente aqui. Agora, a espada da deusa da justiça tá cantando. Ela vai trazer, vai completar um processo, ou intensificar um processo, que foi anunciado no primeiro jogo de setembro. O Ás de Espadas saiu lá no primeiro jogo de setembro. E agora, final de mês, um mês que eu anunciei para o laboratório, ele foi governado por deusas muito tensas também. Uma das deusas do mês é Durga, que é uma deusa hindu de banimento fortíssimo. É uma grande mãe que permite que a gente corte, elimine tudo aquilo que está nos atravessando de ruim, tudo aquilo que está nos invadindo nosso corpo, invadindo o nosso território, para que seja restabelecido o limite, para que sejam restabelecidos os nossos limites. Então a gente está numa temporada de tirar os pés do inverno, né? Então sair das sombras, onde a gente se confrontou com todos esses nossos demônios, com esses demônios individuais e esses demônios coletivos, e trazer essa briga para a luz. Quando essa briga ganha os holofotes, quando você vê pecuarista jogando agente laranja em hectares e mais hectares de Pantanal, quando você vê rapper norte-americano sendo acusado de tráfico de pessoas, de abuso de menores, inclusive de abuso de menores do showbiz, que foi o que aconteceu com o Justin Bieber.
Quando a gente vê isso, tomar os holofotes, isso quebra também uma expectativa nossa de que essas simbologias luminosas representem necessariamente um alento, um descanso, uma vitória, um triunfo sobre todos esses demônios, essas trevas, né? Na verdade, o se levantar contra já é luminoso, já é cura. Colocar a boca no trombone já é cura. Então é isso que está acontecendo agora. A gente tem um jogo que acontece embaixo da Imperatriz. Imperatriz no tarô mitológico é Deméter. Deméter cria as estações do ano a partir das suas emoções. Quando a sua filha, Perséfone, que ainda não se chama Perséfone, ainda se chama Coré, que significa menina, quando a filha dela é sequestrada, a Deméter fica desesperada. E toda a terra resseca porque ela é a dona da terra, ela é a mãe terra. Quando a filha dela é resgatada e volta para a luz, porque a filha dela foi sequestrada e foi para o mundo das sombras, ela se casou com seu tio nas sombras e volta de lá rainha do mundo das sombras. Quando ela volta rainha, não aguento essa porra desse polegar. Quando ela volta de lá rainha, a mãe fica tão feliz que a terra volta a florir e assim a gente tem a primavera. Então ela volta de um rapto, de um sequestro, do qual ela se saiu tão bem que ela se tornou uma rainha de suas próprias sombras. E aí ela revela o seu potencial enquanto deusa, que estava oculto porque a mãe dela é a mãe da terra. É a mãe de onde o sol bate na terra, uma mãe da agricultura. O marido dela, que também é o tio dela, é o dono do interior da terra, do submundo, do mundo dos mortos. Então, ela é aquela que vai se apropriar de um território proibido para sua mãe. Ela é aquela que vai fuçar as zonas inconscientes para voltar senhora de si mesma. Então, o mito de Deméter e Perséfone, que é chamado de mistérios eleusinos, porque o culto a elas era estabelecido em Eleusis, esse mito ele estabelece o ciclo das estações do ano. Então, se a gente tem a deusa Deméter, que no tarô mitológico é a imperatriz, no alto desse jogo aqui, a gente tem um jogo acontecendo abaixo da saia, embaixo da saia da Mãe Terra. Essa Mãe Terra, entre os romanos, era chamada de Ceres. Ela é a dona dos cereais. E aí, o que está acontecendo abaixo dela? Só merda. Só merda. Tudo que você imaginar de bizarro, que ainda estava escondido durante esse período sombrio do inverno, vem à tona. Mas vem à tona com a deusa Atena descendo o cacete, merendando na porrada tudo que estiver errado, tudo que estiver contribuindo para nossa cabeça pegar fogo. Então, a gente tem os nossos biomas sendo incendiados mesmo, galera. Vamos romper com essa ilusão de que as coisas entraram em combustão completamente sozinhas. Estava anunciado já que seria um ano de muita seca, isso é científico, mas os caras se aproveitam desse período para incendiar mesmo e despencar o preço dessas terras, expandir seus pastos. É assim, desde sempre, que a elite do agronegócio cresce. Isso é uma prática que vem desde as capitanias hereditárias. Vamos romper essa ilusão. Os caras foram pegos
incendiando uma porrada de florestas por R$300, R$50 às vezes. Eles pegam força na nossa miséria para nos devastar, para nos destruir. Então vamos romper com essa ilusão. Tá todo mundo se levantando, tá todo mundo abrindo os olhos, ou não. Esse jogo diz que diante da tentativa de conter o nosso fim do mundo, o nosso juízo final, existem aqueles que estão se levantando. E existem aqueles que vão continuar ignorando, que vão continuar fazendo silêncio. E existem também aqueles que guardaram silêncio até aqui e que agora vão ser fortemente confrontados. Então vamos lá. No sim do jogo, a gente tem o As de espadas, junto com o 10 de paus, tá? É a posição afirmativa do jogo, é o que está acontecendo, é aquilo com que a gente lida frontalmente. No As de espadas, a gente tem a deusa Atena. Como eu costumo dizer, Atena nasce dando dor de cabeça para o patriarcado, porque ela é uma deusa que nasce do cérebro de Zeus. Ela não nasce do ventre da mãe dela. Ela é a fina flor da mente dos deuses. Ela é a senhora da razão. Entre os romanos é chamada de Minerva, e você pode ver o medalhão de Minerva lá, por exemplo, como símbolo da UFRJ. O símbolo do conhecimento organizado, sistematizado. Ela é uma deusa que aparece dentro do tarô mitológico em diferentes cenários, em diferentes contextos. Ela aparece no As de espadas, ou seja, ela é a dona do naipe de espadas. E aí o que significa ela ser a dona do naipe de espadas? Dentro da estrutura do tarô mitológico, cada um dos naipes, na figura do As, que é a primeira carta, a gente tem um deus. Aquele deus é o dono da simbologia daquele naipe. Então, no naipe de espadas, eu tenho a simbologia do elemento ar. Eu tenho a mente humana, que ao lidar com as espadas, com os conflitos, ela se expande. Ela aprende a ser melhor do que já é, para conseguir ali lidar com todas as dimensões do conflito. A mente humana trava um conflito para que o pensamento possa avançar. Então, o avanço do pensamento acontece associado ao naipe de espadas, que é o naipe do elemento ar. Em astrologia, quais são os signos do elemento ar? São os signos absolutamente mentais. Gêmeos, Libra e Aquário. Agora, a gente está vivendo o período do Sol no signo de Libra, né? Até parece que, acho que Mercúrio já entrou em Libra, né? Isso é um alento. É um alento. O As de espadas, ele vai ser essa deusa absolutamente mental, a senhora da razão, na sua faceta mais belicosa. Então, Atena aparece em algumas cartas do tarô mitológico. Uma delas é o As de espadas. Ela é a dona do As de espadas. Mas ela aparece lá no final do naipe de espadas também, no julgamento de Orestes, que é o 10 de espadas. Ela é aquela que apazigua as Eríneas, absolve Orestes, para dizer, olha, Orestes cumpriu a ordem de Apolo. Ele matou a sua mãe não foi porque ele quis, não foi porque ele odiava a véia. É porque Apolo mandou. Era a única forma dele ir na direção da simbologia de Apolo, que é a simbologia da nossa realização individual, da manifestação do nosso sol interior. Ele é um Deus que herda as características solares. É o Deus glorioso que nos ajuda, nos indica através do oráculo e nos ajuda a cumprir o nosso destino. Então, o naipe de espadas, ele é um naipe que pertence a deusa Atena dentro do tarô mitológico. E aí, quando a gente passa pelos ases, a gente está passando pelo portal do naipe. A gente está topando aquela iniciação. A gente está entrando no território do naipe para ser iniciado nos mistérios daquela simbologia ali. Então, entrar no naipe de espadas é receber essa espada que Atena está querendo colocar na sua mão.
É você topar as brigas que você sabe que você tem que travar. É você realizar os cortes que você sabe que tem que realizar. Impor limites, dizer não, dizer chega, virar o jogo e dizer o que tem que acabar, o que tem que ser transformado. Dizer eu não posso aceitar mais isso aqui. Então isso está acontecendo na esfera coletiva por todas essas notícias que estão nos atravessando, mas isso está acontecendo também na sua esfera íntima, minha amiga, meu amigo. Por quê? Esse jogo não conversa apenas com a coletividade. Ele conversa com as nossas individualidades. É por isso que vocês me dão tanto retorno. É por isso que eu montei o laboratório. Porque você vai observar que o jogo conversa com a sua individualidade. Ele vai acontecer na sua vida. Às vezes é um detalhe da carta que vai se manifestar na sua vida. Você vai ver esse jogo acontecer na vida das pessoas ao redor. Então, às vezes, não é você que vivencia aquela carta, mas você vê acontecer para uma amiga. E esse jogo vai acontecer em termos coletivos. A gente vai ver a individualidade passar por ele. Essa é a minha proposta aqui. Eu me proponho a trabalhar dessa maneira. Eu faço um super ritual a cada semana, cada início de semana, para tirar esse jogo aqui. Eu não simplesmente chego assim, tô coçando minha virilha, entendeu? Acabei de tocar uma siririca, eu vou lá e meto a mão no oráculo. Não. Eu me limpo. Eu limpo toda a minha casa. Eu realizo um mega ritual que me coloca numa outra frequência. Numa frequência que eu considere limpa, imparcial, conectada, para que eu consiga tirar esse jogo aqui. E graças aos deuses, o jogo tem me respondido nesses últimos 5 anos, porque esse projeto tem 5 anos, de uma forma impecável. É por isso que você vê esse jogo se manifestar como na semana em que a gente tirou o 7 de paus, que é uma carta de porradaria, de exércitos caindo no soco. Você viu a carta do 7 de paus se manifestar lá com uma cadeirada do Datena no Pablo Marçal, muito merecida. Ah, tá justificando violência, foda-se. Tô mesmo. Você viu essas cartas ao longo dos últimos 5 anos se manifestando em imagens muito exatas. Vocês lembram quando o Vini Júnior foi enforcado em campo? O arcano do enforcado saiu naquela semana. Então foi uma imagem que se manifestou no planeta inteiro. Todos os jornais de todos os países reverberaram a imagem do arcano do enforcado. Então eu sou muito grata por poder estar aqui ocupando esse espaço. Aí vamos lá. No sim do jogo, a gente tem o As de Espadas do lado do 10 de paus. Então, a gente tem o poder da espada sendo colocado pra gente. Vai pegar ou não vai pegar? Você não tem saída. Você vai ter que cortar coisas. Você vai ter que estabelecer limites. Você vai ter que entender o que está excessivo. O que não está te fazendo bem. O que não pode continuar. Só que o As de Espadas não sai sozinho no sim desse jogo. Do lado dele, a gente tem o 10 de paus. Obrigada. Palavra da Sassá escreveu: Maria Gabriela, muita sabedoria, muito respeito. Obrigada pela partilha constante. Obrigada. Eu não sou só sabedoria, não. Eu me disponho a ser. Mas sou aqui uma humana cheia de falhas, cheia de erros, cheia de sombras, como todo mundo. Então, As de Espadas sai do lado de uma outra carta, que é o 10 de paus. Que merda. Ou que bom. Eu senti vontade de tirar 2 cartas pro sim. Poderia ter saído só o 10 de paus, aí sim, que merda. Mas que bom que saiu o As de Espadas junto com ele. Essa carta aqui é um momento em que o herói do naipe de paus, que é o herói do fogo, está aprisionado entre 10 tochas. As tochas dão nome ao naipe.
Que paus são esses? São pirocas? Não, o naipe não é um naipe de pirocas. É um naipe dos bastões, ou seja, as madeiras sendo usadas como arma. É um naipe de paus, porque esses paus podem ser as tochas que ajudam a gente a manusear o elemento fogo. Então, dentro do naipe de paus, a gente aprende a manusear o fogo. Só que esse fogo é o fogo da criatividade. Então, a jornada que o herói vive de Ás até 10 do tarô mitológico é uma jornada dentro do seu próprio poder criativo, seu poder de manifestação. E aí a historinha que é contada, o herói que vive essa jornada é o Jasão. Jasão, ele é protagonista de uma história de navegação que reúne heróis de toda a Grécia. Então, os heróis mais fodões, o Teseu, o Perseu, acho que o Perseu não, mas talvez, os gêmeos lá do signo de Gêmeos, o Orfeu, o Ulisses, todos eles embarcam junto com Jasão em um barco, um mega barco a remo, e vão a uma ilha buscar uma relíquia, um símbolo sagrado dos deuses, que é, como eu falo quase toda semana aqui, o velocino de ouro, a lã dourada do carneiro de Zeus. Aí o que está acontecendo lá no final da vida de Jasão, que é o 10? Ele tá na merda. Ele tá vivendo uma tragédia íntima no casamento dele, ele se desconectou completamente do realizador dentro dele, ele é um náufrago, ele tá numa ilha isolado, fudido, e o barco que ele construiu tá apodrecendo, a lã dourada do carneiro aqui, ó, tá mofada no chão, aos pés dele, jogada ali, e ele está aprisionado entre 10 tochas que são símbolos do naipe. Ele está desconectado do seu poder de realização. Porra, mas a história acaba assim. O 10 de paus, o final da jornada de paus, da jornada numerada de paus, acaba desse jeito. E por que as autoras do tarô mitológico quiseram fazer isso com a gente? Eu passei um tempo me perguntando isso. Até que eu entendi que a saída para o 10 de paus está no pajem. A carta seguinte ao 10 é o pajem. E o pajem é aquele que se enche de coragem, aposta numa ideia e vai. O pajem de paus é a coragem de sair do lugar, de ir em busca do novo. Então, quem aí já teve uma realização artística ou intelectual, assim, que considere relevante, especial para si, por exemplo? Quem aí quer ver uma coisa que é bem comum, que quase todo mundo aqui deve ter experimentado? A apresentação de um trabalho de conclusão de curso. A apresentação de um trabalho de conclusão de curso é o finalzinho da jornada de paus, porque é o final de uma jornada criativa. Mas se você escreveu um livro, se você encenou uma peça, se você lançou um projeto, seja ele qual for, isso também é uma realização do naipe de paus dentro da sua vida. É o finalzinho de uma jornada criativa, certo? Como é que a gente está no finalzinho de um TCC? Como é que a gente está às vésperas de lançar um projeto nosso, uma peça, de finalizando a edição de um livro? Não está todo mundo fudido da cabeça? Não está todo mundo ali preso com a mente, com a mufa queimando, dentro do seu próprio processo criativo? Eu só quero que isso acabe. Isso é a imagem do Jasão. Isso é essencial, é parte do nosso processo criativo mesmo. Não tem como um herói, no final de uma jornada criativa, estar de outra forma.
ele tá com a mufa queimando. Ele tá com medo de não conseguir concluir essa porra nunca, não sair dali nunca. Ou então, depois de você já ter concluído, depois de você já ter finalizado, pode acontecer de bater um vazio. Quando você também tem muitas ideias na sua cabeça, passou um tempo de uma determinada realização, tá? Você tem muitas ideias na cabeça e você não consegue apostar em uma. Você gostaria de fazer 1000 coisas e você não sai do lugar. Você está desconectado do realizador em você, da realizadora em você, que já esteve presente, que já realizou coisas. Você também está na condição do 10 de paus. A tua mufa está queimando porque você não consegue apostar em uma ideia, porque você ainda está com aquele gostinho na garganta da pessoa que em você lá atrás realizou coisas. Por exemplo, eu me sinto assim diante da ideia de um novo livro. Parece que você que não vai ser a mesma coisa, que você não vai trazer a mesma força, que a pessoa que em você é capaz de grandes realizações, que ela tá enferrujada, não é? Isso é 10 de paus. Então é claro que a última carta do naipe de paus, a última carta de uma jornada criativa vai ser assim. Então, o 10 de paus é o excesso de ideias na nossa cabeça. A gente tem 1000 coisas na cabeça que não consegue realizar, não consegue botar para fora. Ou a gente tem um excesso de preocupações por ter que realizar algo, por estar no final de uma jornada criativa. Todo mundo se identificando, né? Porque é uma imagem muito comum. O 10 de paus, ele pode ser você fritando com esse excesso de ideias na sua cabeça, porque você não permite que essas ideias sejam manifestas, que elas possam ir para o mundo, para você lidar com elas na prática, na realidade, fora da sua cabeça. Então tem um monte de preocupação, tem um acúmulo de ideias, tem uma descrença da sua capacidade de realização que marcam a imagem do 10 de paus. Isso é uma manifestação do 10 nas individualidades. Quando a gente olha para o coletivo, o 10 de paus, esse herói aprisionado entre 10 tochas, ele também vai representar os nossos biomas incendiados. Ele também vai representar o caos das coisas pegando fogo ao nosso redor. Ele vai representar a guerra. Ele vai representar o aquecimento global. Tá tudo pegando fogo mesmo ao nosso redor. Nos sentimos confinados nisso, mas temos ferramentas para nos levantar contra isso. E é por isso que o 10 de paus saiu ao lado da espada da deusa Atena. Saiu ao lado do as de espadas, para que a gente consiga perceber que é preciso se mexer. É preciso acabar. É preciso ir para um cessar-fogo. Ou para uma radicalização das coisas, onde a gente possa impor os nossos limites. E olha, isso é o que eu não aceito. Isso aqui chega, já deu, não vou ficar nessa. Tá? Então esse é o sim do nosso jogo. No não do nosso jogo, a gente tem uma carta que vocês conhecem mais pelo nome de O Julgamento. Mas essa é uma carta que também recebe o nome de O Juízo Final. É o fim do mundo. O fim do mundo nem é o fim do mundo, porque ele é a penúltima carta do tarô. Ainda tem coisa depois do fim do mundo. Tem o mundo. Depois do arcano do fim do mundo, tem o mundo. O mundo não acaba de fato.
Então, dicas para adiar o fim do mundo. O arcano do julgamento, ele é o juízo final, porque a imagem dele, quase sempre, é de mortos saindo das suas tumbas, se levantando. Aqui esses mortos estão diante do deus Hermes. E o deus Hermes, ele também aparece no tarô mitológico como a figura do mago, que saiu na semana passada. O arcano 1 do tarô é o arcano do mago, que é representado pela figura do deus Hermes. E dentro do tarô mitológico, o julgamento também é o deus Hermes ali, ó, entrando no mundo dos mortos. Aqui, vocês estão vendo aqui essa janelinha? Que é o mundo dos vivos. É esse cenário aqui, ó. Olha aqui. É esse cenário. Então a dona desse cenário, a dona de onde o sol bate, a dona do mundo dos vivos, também está nesse jogo. Por que é o deus Hermes representado aqui? Porque ele é um dos deuses que tem acesso a todos os mundos. Eu já contei aqui uma fofoca para vocês, Mitolotinder. Vocês sabiam que o deus Hermes já teve um caso com a deusa Hécate? Hécate é a dona do portal do submundo. Ela é a dona das encruzilhadas. Eu digo que ela é a pombagirona grega, porque os gregos reverenciavam ela nas encruzilhadas. Botavam comida para ela, do jeito que a gente bota para Exu, para pombagira. E ela é a dona da encruzilhada mais especial de todas, que é o encontro do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Ela é a dona da porteira do inferno. É uma pombagira, né? E aí, nesse trânsito da deusa Perséfone, que é a filha da Deméter, que se casa com o dono do mundo dos mortos, ela se casa com Hades. Hades e Perséfone são os reis do mundo dos mortos, correto? Só que, quando a Perséfone ela é resgatada do seu rapto, qual é o acordo entre Hades, que agora é marido dela, e também é o tio, sem comentários, ele entra num acordo com a mãe dela, que é a deusa Deméter, que é o seguinte: ok, sua filha vai voltar para sua companhia. Só que ela comeu sementes de romã aqui embaixo. E pela lei do submundo, quem come sementes de romã aqui embaixo não pode voltar para o mundo dos vivos assim, porque não é bagunça. Então, qual é a negociação que eles estabelecem? Ela vai passar uma parte do ano com a mãe. Essa parte do ano tem a ver com as estações luminosas. Tem a ver com o ciclo da vida no ventre da Terra. Com a primavera, que é a fertilidade, com o verão, que é o momento do nheco-nheco, do vucu-vucu, os corpos estão pegando fogo, estão transantes, com o outono, que é o momento em que o fruto chega, é o momento de dar luz. Então esse ciclo pertence à companhia, né, que ela faz a mãe no mundo dos vivos. Quando a Perséfone tem que voltar para ficar com seu marido, é inverno. A terra resseca, a mãe fica triste. Ela vai para o sombrio. Perséfone é uma deusa que estabelece o trânsito, luz e sombras, que é o trânsito que você vive em terapia. Quando você vai lá para a sua sessão de terapia, você acessa suas sombras. Você acessa as dimensões mais ocultas de si. Depois tu volta para a luz, né? Mesmo que tu volte meio fodida da cabeça, tentando entender o que está te acontecendo. Bom, quem é o guardião da deusa Perséfone nesse processo de descer ao submundo, e quem é que pega ela lá embaixo para ela voltar quando a primavera chega? Esse cara aqui.
é o deus Hermes. Então, o deus Hermes, nessa de levar Perséfone lá para baixo e trazê-la de volta, ele começou a flertar com a deusa Hécate. E assim, eles viveram um grande amor. O julgamento, olha, você perdeu bastante coisa. A gente já está com 50 minutos de live. Nem era para eu estar aqui já chegando aos 50 minutos, ainda no meio, na metade das cartas. Mas a live sempre fica salva, tá? Então, o julgamento, ele é o deus Hermes, é a cena do deus Hermes chegando ali, ó, no mundo dos mortos. E os mortos dando, né, o seu tchauzinho, o seu oi pra ele. E aí, cara, qual é? Não sei o que. Ih, chegou o cara, fala, meu bom, e aí? E aí, meu comandante, beleza? Essa é a cena. Os mortos se levantam. Os mortos se levantando é o cerne da simbologia do arcano do julgamento. E o que isso significa, Maria Gabriela? Significa que os temas do passado são desenterrados ali, ó, no penúltimo arcano do tarô, que é o arcano que faz a gente revisar toda a jornada. O arcano, grande arcano de revisão é o julgamento. Só que esses mortos se levantarem pode significar um monte de coisa. Pode significar nossa ancestralidade falando. Pode significar que temas do passado são resgatados. Pode significar o oi sumida que você recebe daquele boy que deveria ter sumido para sempre. Pode significar que tem coisas mesmo que precisam ser desenterradas ou que precisam ser compreendidas, acertadas, corrigidas, sanadas em relação ao nosso passado, para que a gente consiga se apropriar do nosso agora. Então, se essa carta está no não, isso não está acontecendo. Pode ser que a gente não esteja aprendendo porra nenhuma com o nosso passado. E a gente tanto está aprendendo porra nenhuma com o nosso passado, que a gente vê a extrema-direita em ascensão em diversos lugares do mundo. Especialmente na Alemanha. Em um contexto surreal. Se a extrema-direita, na Alemanha, né, de gerações atrás, ela matava judeus, agora ela está junto com isso, está fechada com os sionistas. As pessoas não estão podendo fazer manifestações pró-Palestina na Alemanha porque a polícia vem e desce o cacete. A gente não está aprendendo com o nosso passado porque a elite do agronegócio no Brasil está fudendo o meio ambiente. Isso é um resgate de capitanias hereditárias. A gente não está aprendendo com o nosso passado quando a gente está prestes a viver um novo Me Too, só que da indústria fonográfica norte-americana, não do cinema. Então, no julgamento, a gente não está apreciando o passado como deveria. E aí a gente não consegue chegar a nenhuma sentença, a nenhuma conclusão. Ao mesmo tempo, processos judiciais podem emperrar nesse momento. Tá? A gente pode ter processos judiciais que sejam atravancados, que sejam da maior importância para essa superação do passado, e eles podem ser prejudicados por esses dias, porque o julgamento está no não. Julgamento é uma carta muito difícil, tá? Muito difícil, quase que aprisionante. Se a gente não fizer uma boa revisão do passado, a gente fica preso no mundo dos mortos.
No porquê do jogo, a gente tem uma outra faceta, um outro comportamento diante desse cenário de juízo final, que é completamente diferente do as de espadas do lado do 10 de paus. Aqui, a deusa Atena está tentando resolver tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que aprisiona a nossa mente. Ela não é a dona senhora da espada, que ajuda a mente a avançar, ajuda a gente a transformar o pensamento. Então, se o pensamento está atravancado, ela é aquela que vai lá e corta as amarras. No 2 de espadas, que saiu no porquê do jogo, a gente tem um momento seguinte ao as de espadas. É um estado de negação. Isso aqui é o Jair Renan. Jair Renan está saindo candidato a vereador, se não me engano, por Santa Catarina, não tenho certeza, tá? É alguma cidade de Santa Catarina que eu não vou saber dizer. No 2 de espadas, a gente tem um herói que ignora o conflito entre a mãe e o pai. Balneário Camboriú, não é? Obrigada, Lila, pela informação. E aí eu sei que o Coisonaro tentou impedir o Jair Renan de fazer discursos para não queimar, não prejudicar a própria imagem do Bolsonaro e dos irmãos. Ele disse que o filho tem que ser um candidato mudo. Então ele é sempre aquele elemento da família que não é levado a sério, é sempre o esparro, é sempre o que sofre bullying, o que é humilhado pelos irmãos. Eu não estou defendendo o Jair Renan, não, tá? Para mim ele já foi contaminado por todo esse mal aí. Ele já é isso tudo. Mas eu quero dizer que consigo compreender a dinâmica bizarra na qual ele está inserido e torço para que a irmãzinha dele escape, para que ela seja uma diferença, um alento nessa história familiar, para que ela seja o Orestes. Porque o Orestes, o personagem do naipe de espadas, é aquele que rompe com a sua tragédia familiar. Mas lá no início da jornada, ele está ignorando. Ele não está vendo, ou ele não quer saber, ou ele não tem recursos suficientes para compreender a dimensão da merda que está estourando. Bom, os pais do Orestes são reis. Agamenon e Clitemnestra. A Clitemnestra é uma filha de Zeus. Ela não herda essa merda toda aqui. Mas, num determinado momento, ela é capturada por essa treta familiar. A treta familiar do Orestes, ela vem, a herança ruim dele, vem por parte de pai. É o patriarcado. A família, por parte de pai do Orestes, está há muitas gerações cometendo crimes, uns contra os outros e contra o povo, porque eles são reis. Então eles governam com tirania. E aí chega uma situação muito difícil, que assim, o tio-avô do Orestes e o avô do Orestes, né, um matou o outro, não sei quem matou quem. Na geração dos pais de Orestes, o pai dele faz uma merda. Ele mata sem querer um animal dos deuses. Se não me engano, um veado sagrado da deusa Ártemis. E aí chega um amigo dele, um psicopata, um ramagem, e fala para ele, pro pai do Orestes, pro Agamenon: cara, isso aí não vai dar em nada. Se você chegar e oferecer sua filha em sacrifício para a deusa Ártemis, ela não vai ficar bolada porque você matou um animal sagrado dela. Olha a lógica. Olha a lógica do imbecil.
E o Agamenon compra o discurso dele porque é outro psicopata. Ah, então eu vou entregar minha filha em sacrifício. Entrega a filha em sacrifício. Só que a deusa Ártemis recusa. Ela acha aquilo absurdo. Como é que o cara tá entregando a filha dele em sacrifício para mim? Eu não quero que ele mate a filha. Para tentar se desculpar, limpar a barra dele por ter matado um animal meu. Gente, que porra de família é essa? Família Coisonaro. Ele não chega a matar a própria filha. A deusa dá sinais de que recusa aquela oferenda. Ao mesmo tempo, a mãe da garota, que já não aguenta mais esse homem nojento, a Michele declara guerra ao marido. Michele bate de frente com o marido, já tem um amante, né, já não aguenta mais esse homem nojento aqui. Ela e o pai de Orestes estão declarando guerra um ao outro na imagem da carta. Então esse cara tentou matar a filha dela e ela promete matar esse cara. E assim ela faz. Ela se junta com o amante e vai matar o pai do Orestes. Mas nesta carta, o conflito está anunciado. Nesta carta, a merda está posta, está jogada no ventilador. Só que o Orestinho, coitado, ele ainda não consegue fazer essa leitura. Ele ainda está naquele modo, né? Lá, não quero saber. Ele está negando o conflito. Essa é uma carta que pode sair em determinados contextos dizendo que a gente tem mesmo que negar o conflito, que a gente tem que pegar leve, não embarcar nas brigas que vão só nos trazer desgaste, mas é uma carta que quase sempre, e especialmente no contexto desse jogo aqui, está dizendo, está reclamando das pessoas que estão em uma atitude de negação. Elas sabem que a merda vai estourar. Elas sabem que elas precisam se antecipar e dizer: você não vai fazer isso comigo, eu não aceito isso aqui, esses são os meus limites, acabou a palhaçada. Mas elas não estão agindo. Então, um 2 de espadas, esse filho não enxerga não apenas o conflito dos pais, ele é um não iniciado na arte das espadas, ele renega toda a história conflituosa familiar. Quem é ele? É o teu sobrinho de 18 anos na cara, que não tá nem aí pra nada do que tá acontecendo no mundo e tá fazendo a dancinha do TikTok dele. Ele é você, que tá vendo tudo pegar fogo ao seu redor e que tá travada em questões que são desse tamanho. Então, no 2 de espadas, a gente tem, né, de um lado do julgamento, as pessoas que estão em estado de negação. E isso está no porquê do jogo, é o que explica o jogo. No sim do jogo, que é desejável, a gente tem as pessoas que estão numa atitude completamente diferente. As pessoas que estão em luta, que estão empunhando a sua espada, e as pessoas que estão mesmo com a mufa queimando diante da percepção do que está acontecendo. Como eu disse, nas nossas individualidades a coisa vai se manifestar de outra maneira, né? Esse é um jogo que pede ação para tudo aquilo que está queimando a nossa cabeça. É um jogo que reclama que a gente está fechando os olhos para aquilo que precisa ser visto, precisa ser enxergado, para que a gente consiga não incorrer no juízo final, para que a gente consiga adiar o fim do mundo. Ao mesmo tempo, o julgamento no não
além desse adiar o fim do mundo, ele está falando sobre a importância da gente considerar, examinar bem o passado. Não dá para negar o passado. E ele vai dizer que certos processos judiciais podem não avançar, podem estar atravancados, por exemplo, Nivaldo Batista, mais conhecido como Gustavo Lima, que teve a sua prisão revogada. O cara vai tumultuar o processo, porque ele tem poder demais. Ele comprou uma dessas empresas de bets. Ele é fechado com a elite do agronegócio. Ele estava na Grécia com o governador de Goiás. Ele estava na Grécia com o ministro do STF. Ele tem as costas muito quentes, então é muito mais fácil prender uma Deolane do que um Gustavo Lima, que de um dia para o outro consegue ter uma prisão revogada. Consegue se manter foragido a ponto de nem aparecer atrás das grades. E daqui a pouco reaparece aí fazendo discurso de Deus, né, pátria e família. Aparece como, né, o cara que ele suga o orçamento de pequenas cidades. Gastam no único show do Gustavo Lima o dinheiro para pagar todos os artistas que poderiam ser pagos dentro de 4 anos de gestão cultural. E o cara suga esse dinheiro todo e investe em quê? Em cabeça de gado, em bolsas de apostas, joguinhos que devastam famílias. Existem os viciados em jogo anônimos. Eles estão preocupados com os rumos dessa jogatina no Brasil. Mas é o cara que fala que você não pode fumar sua maconha. É o cara que te chama de viciado se você fumar sua maconha. O Gustavo Lima. Mas que ganha dinheiro destruindo financeiramente famílias. Tem pessoas se endividando, pessoas se matando, famílias vendendo tudo, porque os caras estão viciados em bets. Estão viciados em tigrinho. Tigrinho entrou nas escolas. Então tá muito difícil apresentar um jogo da semana sem abordar essas notícias escabrosas, sem convocar vocês a não olharem só para essas previsões num nível individual. Eu quero que vocês olhem para o coletivo junto comigo e entendam o espaço que a gente tem que ocupar neles, que tem que ser inegociável. A gente vai olhar para as nossas vidas individuais e a gente vai ocupar o nosso espaço no mundo, sim. Quando a gente vai... Então é isso, né? O julgamento, essa carta do juízo final que está no não, que a gente está tentando evitar, mas que também está causando o fato de que a gente não consegue olhar direito para o nosso passado e fazer uma leitura que a gente tem que fazer do nosso agora, compreender o nosso agora a partir da nossa história. Isso é individual e é coletivo. Então, de um lado, a gente tem os que se preocupam. Do outro lado, a gente tem aqueles que não se preocupam ou não conseguem fazer essa leitura ou guardam silêncio, não querem se pronunciar, como o Jay-Z, que é amigo do Puff Daddy. Puff Daddy é o Didi, é a mesma pessoa, tá? É o Diddy, é a mesma pessoa. Jay-Z, que provavelmente que tá envolvido aí nesse cenário de gangsters. O pai do Puff Daddy era gangster. Tem um filme que eu esqueci o nome, que o Denzel Washington interpreta o pai dele, o pai do Puff Daddy. Então vamos pro topo do jogo. No topo do jogo, a gente tem a Mãe Terra querendo um pouco mais de salubridade na relação com os recursos. Então ela
traz o 3 de ouros e sai do lado dele como a última carta. Então todo o jogo acontece abaixo dela, antes dela, né? No 3 de ouros, a gente tem o naipe de ouros, que é o próprio naipe das riquezas da terra. É o naipe onde a gente vai lidar com a nossa prosperidade, aprender a lidar com a nossa prosperidade. E a gente vai aprender a lidar com as riquezas da terra. O 3 é uma carta maravilhosa. O personagem do naipe de ouros é aquele arquiteto grego que vive toda uma jornada dentro da prosperidade, onde ele conhece a sua prosperidade, a sua antiprosperidade, onde ele aprende a valorizar essas riquezas e transforma o cenário, se tornando um dos maiores arquitetos de toda a Grécia, um arquiteto mítico que construiu diversos monumentos, incluindo o labirinto de Creta, que é um outro mito do qual ele faz parte. Mas aqui ele está lá no início da jornada dele, porque nas jornadas dos naipes a gente tem o Ás, o 2, o 3. No 3, ele está começando a ganhar dinheiro pelo seu trabalho. Ele está fazendo contato com o valor dele mesmo, do que ele sabe fazer. Ele está começando a receber, ele está abrindo os braços para receber. A galera está aqui, ó, entregando a ele moedas de ouro, comprando os móveis que ele faz, porque até aqui ele é só um marceneiro. Então a galera tá comprando o estoque dele. Essa carta saiu do lado da Imperatriz. A Imperatriz, ela é um senso de dignidade feminino inviolável, incalculável, inegociável. Quando ela sai, a gente vai lidar com a força do feminino. A gente vai lidar em você com a rainha do seu próprio reino. A dona da sua casa, dona dos seus projetos, dona da sua vida, do seu corpo, da sua afetividade. A gente vai lidar com a dimensão em você que tem que sustentar uma coroa ou várias coroas, porque ela é a rainha das rainhas. Ela é aquela que tem todas as rainhas dos naipes dentro de si. A gente vai lidar muitas vezes com a nossa figura materna ou com uma avó, com histórias relacionadas ao nosso feminino familiar e também com a nossa descendência, com a maternidade, por exemplo, que você está construindo e que transforma algumas coisas na história da sua família. Uma maternidade que você está construindo que é uma outra referência na história dessa família. A gente vai lidar com a mulher em você na sua mais fortalecida autoestima. E aí ela vem no topo desse jogo aqui, olhando para esse mundo, né, que está desabando e dizendo: isso não vai ficar assim. Esse mundo é meu, esse mundo sou eu. Então eu vou puxar para o meu lado a força do 3 de ouros, que é o momento em que as pessoas percebem as suas próprias riquezas. Então elas conseguem honrar e perceber as minhas riquezas, as riquezas da Imperatriz, as riquezas da Mãe Terra. É essa percepção que a Imperatriz está tentando levantar nesse jogo aqui. Então a Imperatriz é uma reviravolta do feminino, ela não aparece há muito tempo. Ela coincide com a primeira semana de primavera, que é uma semana, né? A primavera é uma simbologia da Imperatriz, todas as estações do ano são, mas é um momento em que a Mãe Terra, ela volta a ser feliz, a Deméter volta a ser feliz porque a sua filha voltou para sua companhia. Então é um momento de sair das sombras, é um momento em que a gente desperta, que a gente recupera uma fertilidade. Então a fertilidade da terra, e como diz Cecília Meirelles, a primavera, ela vai chegar mesmo que você não tenha uma casa, um quintal para recebê-la. Ela vai chegar mesmo que você não saiba o nome dela. Ela vai chegar mesmo que você não esteja esperando por ela. E isso, num cenário de emergência climática, é ainda mais poético.
porque as estações do ano estão se desconfigurando. Mas a primavera vai chegar, porque os nossos mais velhos deixaram talhada em todas as mitologias do planeta a possibilidade de que a natureza se transforme, se regenere. A primavera é uma dessas simbologias, de nos levantarmos das sombras, nos levantarmos desse período trevoso e abrirmos espaço para regeneração, para fertilidade, para a vida continuar. Então é uma coisa do tipo, olha, o cenário está caótico, mas a vida continua. Não vai ser só isso, não. Tem fertilidade se levantando, surgindo. Assim como nós estamos abrindo os olhos, vai ter gente que vai preferir ficar na condição do Orestes, de olhos fechados, tampando os ouvidos? Sim. Mas vai ter gente que vai sentir sua cabeça fervendo tanto, que vai se levantar, vai reagir e vai pegar no aço de Atena e cortar tudo aquilo que tem que ser cortado. Então, a deusa mãe, a mãe terra, aparece no topo desse jogo, do lado do comando de que a gente abra os braços para começar a perceber, a receber as riquezas da terra e também as nossas. Então, o que pode acontecer nas individualidades? Você pode ganhar mais dinheiro essa semana. Você pode também fazer circular muito dinheiro, ganhar e pagar o que você tem para pagar. Você pode começar a perceber que mesmo no meio desse caos todo, tem coisas boas chegando para você, querendo acontecer. Então abra os braços. Aceita a fertilidade incipiente da terra, porque esse é o movimento agora. Esse é o movimento de abrir os olhos, de honrar, de valorizar o fato de que a gente ainda está vivo aqui nesse planeta. Certo? Eu vou dar uma olhada nos comentários. Essa live vai ficar salva. A amiga aqui falou algo bem importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Abril de 1986. Eu tenho um imóvel que é do meu pai, em meu nome, para ele fugir de impostos. Eu sou transplantada e minha filha foi diagnosticada com TAB1. Disse ao meu pai que venderei. Ele nunca me respondeu de volta. Meus pais se amam e se odeiam. Orestes. Eu vou tentar vender para tratar saúde, mas tudo vai explodir. Uma relação ruída há 35 anos vai acabar mesmo. Estou preocupada se a família vai me julgar, mas esse imóvel representa 5% dos bens. Vende essa porra. Vende. Cuida de você. Vai lá e toma a sua herança, toma a sua parte que é sua por direito e olha para a sua saúde. Porque se você tem filhos, não tem? Sua filha foi diagnosticada com uma doença. Vende essa porra. Vende essa porra e assuma o seu papel imperatriz nesse legado familiar. A gente veio para quebrar um monte de coisa mesmo. Para construir uma outra maternidade e entregar para os nossos um outro legado possível. Que se o seu pai fez isso para fugir de impostos, se ele usou o seu nome, se é só 5% dos bens da família, quem é que está mais comprometido com a saúde da sua filha? É você, gata. Sem culpa. A era da culpa já passou, já deu, acabou. É isso aí, se levanta mesmo, se levanta dessa opressão. Pega aquilo que é teu por direito e vambora. Vamos cuidar da sua saúde da sua filha. E é isso aí, tem todo o meu apoio, tá? Como eu te disse já anteriormente, se você quiser, vem jogar. Bom, gente, vamos lá. Ótima semana pra gente. Eu quero que você me traga notícias da sua filha se tratando, da sua filha bem. E você também, certo? O jogo vai ficar disponível. Minha agenda de outubro está aberta. E é isso aí.